eu escolhi fazer esse tema triste hoje porque eu vejo muitos veterinários falando da anestesia inalatória como se ela fosse zero risco, como se ela fosse totalmente isenta de qualquer tipo de risco, como se fazendo a anestesia inalatória fosse impossível de acontecer alguma coisa de errado. Eu sei que ela é sim menos arriscada do que a anestesia tradicional, mas ela não é nem de longe totalmente isenta de riscos. Isso não existe. E a prova é justamente a pequerruchinha, que morreu de choque anafilático comprovado por necropsia, que eu pedi para fazer. Eu vou explicar para vocês por que eu pedi a necropsia, né? E eu vou contar em detalhes tudo o que aconteceu desde o começo. Bom, para quem caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu me chamo Rita e eu fui criadora de gatos persas himalaias durante o ano 2000 e 2019. Eu também tive um canil durante um período aí de 5, 6 anos, mas eu desisti de ambas as criações. Hoje em dia eu tenho gatos aqui, mas são castrados. Da época que eu criava, quando decidi parar, castrei os gatos, continuei com eles. Alguns já faleceram daquela época para cá, né? Mas eu continuo aqui. Hoje eu estou com 10 gatos aqui em casa, todos castrados. Eu não faço mais criação. Mas na época que eu criava, logo que eu comecei, eu vendia os filhotes sem castrar. E isso foi até mais ou menos, eu não lembro exatamente o ano em que eu comecei a castrar os filhotes, mas o que aconteceu é que antes eu não tinha internet em casa, então não tinha rede social nem nada, mas depois que eu passei a ter internet em casa e a ter redes sociais, eu comecei a tomar conhecimento de pessoas que tinham comprado filhotes meus, dizendo que seriam para a companhia, e logicamente por esse motivo eu vendi por um preço menor. E eu também sempre deixei claro no site do meu gatil que eu não vendia para criadores que criassem em gaiolas e nem para serem revendidos em pet shops. Então eu avisava as pessoas disso, e muita gente justamente por causa disso me enganou sem que eu soubesse. Vinham aqui, falavam que estavam comprando para a companhia, para que eu vendesse sem nenhuma restrição, e aí depois enfiavam dentro de uma gaiola para fazer criação sem que eu soubesse. Só que depois que eu passei a ter acesso à internet, ter redes sociais, aí eu fui começando a descobrir pessoas que não falaram que estavam comprando para fazer criação, ou que já eram criadores, compravam dizendo que era para companhia, e aí depois eu acabava descobrindo que os gatos que eu achava que estavam fazendo parte de uma família, que estavam correndo soltos pelas casas, muitas vezes estavam sendo criados dentro de gaiolas, que é uma coisa que eu abomino. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? E então, por esse motivo, eu comecei a entregar os filhotes já castrados. E aí tinha uma veterinária que atendia os meus gatos na época. Ela castrava os filhotes a partir de 3 meses de idade, tá? Ela fazia a castração com a anestesia tradicional, tá? Não era inalatório. Ela fazia pelo método de gancho. Eu não sou veterinária, não sei como é que é o tal do método do gancho, mas eu sei que é um jeito menos invasivo, por isso que tinha recuperação tão rápido. Enfim, então era feito com essa veterinária e tal. Só que eu acabei tendo um desentendimento com essa veterinária. Eu parei de falar com ela e, consequentemente, parei de levar os gatos também para fazer a castração com ela. Uma criadora me indicou uma outra clínica. Eu cheguei a fazer uma castração de filhotes lá, só que houve um desentendimento por conta de valores. Por quê? Quando eu liguei para marcar, eu expliquei que eu era criadora, que tinha sido indicado por outra criadora, né, que me falou que para criadores faziam um valor mais baixo. O que não me foi explicado era que para criador era com a anestesia tradicional. E aí, quando era para outras pessoas que não fossem criadores, aí era mais caro com a anestesia inalatória. Isso não foi explicado, só me foi passado o valor que era para criador. Quando chegou no dia marcado, eu levei os filhotes, acho que eram 3 filhotes para castrar. Na hora que eu fui buscar, aí veio o dono da clínica reclamar comigo que ele fez com a anestesia inalatória porque ele não sabia que era para criador. E eu falei, mas eu expliquei, tanto é que na folha que me deram ali do contrato para assinar, ali pedi o meu e-mail, eu coloquei meu e-mail comercial, tem ali o nome do meu gatil. Então assim, a pessoa que falou comigo no telefone não explicou nada disso, mas quando eu cheguei aqui,
eu já tinha marcado, já tinha falado antes que eu era criador. Então, assim, foi confusão entre eles lá, mas ele ficou choramingando que ele ficou no prejuízo, porque ele fez com a inalatória, e para criador não era com a inalatória, é com a tradicional, mas nada disso tinha sido falado. Eu falei que eu era criadora, tanto é que me passaram o valor para criador. Então, assim, se na hora de fazer a cirurgia lá eles fizeram com a inalatória em vez de fazer com a tradicional, não tem nada a ver com isso, porque não fui eu que fiz a cirurgia. Mas, assim, ficou um clima bem chato, porque eu não fiz nada de errado, mas, tipo, veio reclamar comigo como se a culpa fosse minha, sendo que o erro foi todo da parte deles. Então, me senti constrangida de voltar lá de novo, e aí foi quando eu fui fazer a castração num hospital veterinário, que também era frequentado por alguns criadores. Eu resolvi me informar lá do preço, era um pouco mais caro do que os outros que eu tinha pago, e eles só faziam a castração a partir de 4 meses de idade, né, com a anestesia inalatória. Então eu resolvi começar a fazer nesse hospital, e foi lá que a Peca Roxinha morreu. Eu não lembro se eu já tinha feito só mais uma ou duas, mas enfim, essa que a Peca Roxinha morreu não foi a primeira vez que eu fui. Só que o que acontece? A Peca Roxinha nasceu numa ninhada de 3 filhotes, um macho e 2 fêmeas, e a Peca Roxinha, ela ganhou esse nome justamente porque ela nasceu muito menor do que os outros 2. Isso não é totalmente uma coisa incomum de acontecer em ninhadas, tanto de gatos quanto de cães, mas normalmente acontece esse tipo de coisa quando é uma ninhada muito numerosa. No caso de gatos ali, 5 filhotes para mais, já é mais comum de ter 1 ou 2 filhotes que sejam menorzinhos, porque tem um espaço limitado ali no útero, né? Então pode acontecer de repente ficar um filhote meio socado em algum lugar ali, e os outros acabarem crescendo mais, ocupando um espaço maior, e o outro ficou meio prejudicado ali no crescimento, né? Não é tão comum de acontecer como nesse caso de apenas 3 filhotes. Normalmente eles nascem todos do mesmo tamanho. Mas eu tive também uma outra ninhada, que eu vou, se eu achar foto também, eu vou colocar para vocês aí, em que eram só 2 fêmeas que nasceram, e uma era muito maior do que a outra também. Aconteceu também essa diferença de tamanho aí. Mas, enfim, não é tão comum de acontecer com 3 filhotes, mas não é impossível. E, logicamente, eu fiquei de olho nela ali, né? Porque, normalmente, quando isso acontece, né? Nesses 19 anos de criação, foram poucas vezes que isso aconteceu. O que eu me lembro foi essa da Peca Roxinha e essa outra que eu falei pra vocês aí, que eram 2 e tal. Eu não lembro de nenhum outro que tenha acontecido exatamente assim. Mas, enfim, né? Mas normalmente, à medida que eles vão crescendo, vão mamando ali, vão crescendo, e depois passam a comer a ração sólida e tal, essa diferença de tamanho acaba desaparecendo, né? Aos poucos, né? Uma coisa gradual. Aquele filhote que nasceu menor, com o passar do tempo, ele vai alcançando os outros irmãozinhos e vai ficando do mesmo tamanho, né? Tamanho semelhante ali. No fim das contas, né, quando tá lá com 2, 3 meses de idade, já não tem mais aquela diferença tão grande de tamanho. Isso é o que normalmente acontece, mas nesse caso específico não foi o que aconteceu. Ela era geneticamente menor do que os outros, não era uma questão dela ter ficado socada em algum cantinho ali do útero, que ela não conseguiu crescer direito. Ela realmente era menor do que os outros. Por esse motivo, eu levei a outra fêmea e o macho para castrar com 4 meses de idade. E ela não, porque ela ainda era menor do que os outros, e eu fiquei com certo receio de castrá-la com uns 4 meses de idade. Eu decidi que eu iria castrá-la só com 6 meses de idade. Eu, a princípio, tinha pensado em só castrá-la quando ela fosse vendida, quando a pessoa falasse assim, ó, não, eu quero comprar ela, eu falava, tá, tudo bem, mas aí tu tem que esperar que eu castre, como alguns criadores fazem isso também, né, não entregam já castrado. Eles esperam vender para daí avisar a pessoa que vão castrar, e aí a pessoa tem que esperar um tempo. Só que, claro, isso aí dificulta mais ainda as vendas, porque as pessoas não querem esperar. Elas querem comprar o filhote logo, levar para casa. Então, por isso eu preferia já deixar castrado antes mesmo de já ter a venda garantida. Mas no caso dela eu tinha pensado, não, eu vou esperar alguém comprar para daí castrar. Mas aí, conforme foi passando o tempo, né, eu já tinha vendido os outros 2, e quando alguém se interessava por ela, e eu explicava que a pessoa tinha que pagar 1/3 do valor para reservar e esperar que eu fizesse a castração, e aí tinha que esperar, acho que era 7 dias ou 10 dias para tirar os pontos, para só então, depois de uns 2 dias, depois de remover os pontos para poder entregar para a pessoa desistia de comprar, porque é aquela coisa, a pessoa quer pagar e já sair com o filhote, ela não quer
ficar esperando ainda. Então, por esse motivo, né, ela já com 6 meses de idade, eu achei que já não teria mais risco de castrá-la nessa idade, mesmo ela sendo menor do que os outros, né, porque ela já estava com uma idade razoável ali para fazer a castração, né, como eu falei para vocês, nesse hospital eles castram a partir dos 4 meses de idade, então ela já estava com 2 meses a mais do que era o mínimo que eles faziam, então eu achei que não fosse ter problema. Como eu falei para vocês, quando ela nasceu, ela era bem menor do que os outros. Quando ela estava ali com 6 meses de idade, já a diferença de tamanho já não era tão grande, mas ainda tinha uma diferença de tamanho, mas tinha diminuído um pouco essa diferença. E como sempre em todas as castrações, alguns dias antes de ser feita a castração, era feito um exame pré-cirúrgico, né? Era coletado sangue e ia para análise para ver se o filhote estava bem de saúde para ser castrado. A Pequena Roxinha também fez esse exame, deu tudo certo com o exame dela e foi marcada a cirurgia, tá? E tinha que chegar cedo lá, porque lá abria às 8, então sempre tinha uma fila grande para entrar, então eu cheguei lá, era tipo umas 7h30, já tinha uma fila muito grande, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que ela estava muito assustada, tanto no caminho para ir para lá, né? Que eu fui de táxi, porque eu não tenho carro, quanto lá, enquanto a gente estava esperando na fila ali, ela estava extremamente assustada. Normalmente, os filhotes que eu levava para castrar ficavam tranquilos ali na caixa de transporte. E ela não era a primeira vez que estava indo no veterinário, né? Porque, como eu falei para vocês, ela já tinha feito o exame na semana anterior, né? O exame de sangue ali, para ver se estava tudo certinho. E ela também já tinha sido vacinada, tinha tomado todas as vacinas, né? Não ali naquele hospital, numa outra clínica que tinha vacina um pouco mais barata. Mas ela já estava acostumada a ir no veterinário, então não era por isso. Então, parecia assim que ela estava tendo uma espécie de presságio ali. O que mais me dói no coração é que, como ela estava muito assustada, eu botei a caixinha no chão e eu me abaixei ali para conversar com ela, tentar acalmar ela. E eu falei, não fica assim. Depois a tia vai vir te buscar, tu vai para casa, vai brincar com todo mundo lá, vai dormir na cama da tia, vai tudo voltar ao normal. Sim, isso me dói até hoje, porque eu involuntariamente menti para ela, porque, né, mas logicamente eu achava que era isso que ia acontecer, que assim como tinha acontecido com todos os outros filhotes, que ela ia ser castrada, ia levar lá para casa, ela ia se recuperar, depois posteriormente ia ser vendida para alguém, ou se eu não conseguisse vender, eu ia doar para alguém, ou ia ficar com ela. Eu realmente não achava, né, é óbvio que eu não levei achando que ela fosse morrer, né, ainda mais, né, com tanto elogio que fazem com a anestesia inalatória, né, e já tinha levado outros gatos para castrar lá, então, né, e ela estava com 6 meses de idade, então, para mim, não passava pela cabeça que ela não fosse sobreviver. E aí eu falei para ela que ia dar tudo certo, que ela ia voltar para casa, que eu ia levar ela para casa, que ela ia chegar em casa e ia voltar a brincar tudo normal, que ela não ia nem lembrar o que tinha acontecido, né, mas ela ainda assim continuou muito assustada. Eu, assim, cheguei a pensar em desistir, mas eu pensei, que adianta eu desisto hoje, eu vou ter que trazer ela outro dia, mesmo que eu espere alguém comprar para vender, se amanhã alguém comprar, eu vou ter que trazer de novo para fazer a castração, então melhor fazer de uma vez, aí não preciso mais me preocupar com isso, né? Bom, aí deixei ela lá para fazer a castração, né? Assinei lá o termo tal que tem que assinar, aquela coisa toda. Voltei para casa de ônibus. O ônibus que passa lá não passa aqui na minha rua, então eu tive que descer numa outra rua, caminhar umas 3 quadras para chegar em casa. A minha mãe não estava em casa porque ela tinha saído para um compromisso. E assim que eu cheguei em casa, eu fui colocar umas roupas para lavar na lavadora, né? E o telefone fixo que tinha naquela época ficava aqui na sala, que é onde eu tô gravando nesse momento aqui. E ali da lavanderia não dava para ouvir o telefone tocando. Aí eu botei as roupas, aí fui fazer outra coisa e aí eu resolvi dar uma olhada, né? Eu justamente pensei, vou dar uma olhada, ver se não tem nenhuma ligação, né? Eu não imaginava que fosse fosse dar algum problema, mas eu pensei, vou dar uma olhada porque vai que de repente, né, tenho me ligado para perguntar alguma coisa e tal, de repente pode ser que eu não tenha ouvido quando eu tava lá na lavanderia, tá? Só que infelizmente eu vi que tinham 2 chamadas perdidas e o número, eu não sabia o número do hospital de cor, mas pelo número que tava ali eu achava que era o número do hospital. Então eu imediatamente, né, liguei de volta. Quando atenderam falaram que era do hospital, eu falei, olha, eu vi aqui que tem 2 chamadas perdidas de vocês e eu deixei uma gatinha aí
para ser castrada, eu acredito que tenho ligado por conta disso. Aí a secretária foi, a recepcionista lá foi chamar a veterinária para falar comigo, e aí ela disse que ela tentou contato e tal. Eu falei que eu tava, provavelmente foi na hora que eu tava botando as roupas ali na máquina, que eu não tinha ouvido. E aí ela falou que eles não conseguiram nem chegar a fazer a cirurgia porque mal deram anestesia para ela, ela veio a óbito, que eles tentaram reanimar de todas as formas, mas que realmente ela não respondeu, né, que ela tinha falecido. E ela perguntou o que eu queria fazer, se eu queria buscar ela, ou se eu queria fazer cremação, alguma coisa. E eu falei, eu tô indo para aí, para resolver o que eu vou fazer. Cheguei lá, aí eu falei que tinha acontecido, pedi para falar com a veterinária que tinha falado comigo, né. E aí ela veio falar, e aí que ela veio na ignorância falar, ai, porque 6 meses é muito novinha, né, que tu não devia ter castrado. Ai, a gente entende que né, vocês criadores têm que castrar mais cedo, mas 6 meses é muito novinha. Eu falei, 6 meses é novinha como? Se aqui no hospital vocês castram a partir de 4 meses de idade, eu ainda esperei 2 meses a mais para castrar ela, e eu castrei os irmãos dela aqui mesmo, com 4 meses de idade, e eles não tiveram problema nenhum. Se não teve problema castrar eles com 4 meses de idade, por que seria um problema castrar essa com 6 meses? Né? Como é que tu pode afirmar com tanta certeza que ela morreu porque tinha 6 meses de idade, que na tua opinião é muito novinha? Se eu castrei os outros com 4 meses, tem filhotes, antes de eu trazer aqui, eu castrava com uma outra veterinária, ela castrava com 2 meses e meio, 3 meses, ninguém morreu. Então eu fiquei assim muito brava com isso que ela falou, porque ela tava botando a culpa em mim, dizendo que a gatinha tinha morrido, porque eu tinha levado muito cedo para castrar, sendo que aquela foi a gatinha que eu levei mais velha para castrar. Todos os outros filhotes tinham sido castrados mais tardar com 4 meses, ela tinha sido a primeira de filhote que ia ser vendida, que estava sendo castrado com 6 meses de idade. Então como que ela estava falando que era nova demais? Se aqui no hospital eles mesmos falavam que castravam a partir de 4 meses. Então como que 6 meses é nova demais? Aí eu fiquei muito indignada com isso, eu falei, eu quero que faça uma necropsia. E quando veio o resultado, né, eu fui lá buscar, porque como foram eles que fizeram o pedido, que mandaram o corpo, o resultado foi mandado direto para eles, né, e aí demorou uns 20 dias, fui lá pegar o resultado e eu já abri na hora, e eu vi ali que tinha toda a descrição, né, e no final ali o diagnóstico era que foi choque anafilático. E falaram que ela tinha lesões, acho que era no tórax, se eu não me engano, e sangue no nariz, mas o patologista dizia ali que aquilo era compatível com as manobras de ressuscitação, ou seja, tentaram reavivar ela, né, e aí nisso acabou machucando ali, né, acho que, sei lá, ficou roxo, não sei exatamente, mas ele colocou ali que as lesões que ela apresentava eram compatíveis com manobras de ressuscitação, mas que a causa da morte seria choque anafilático, né? Para quem não sabe, é quando dá uma alergia, né, fulminante, assim, que não dá tempo nem de socorrer, né? Tem gente que morre de choque anafilático com uma picada de abelha, ou porque comeu um amendoim, a pessoa é alérgica e tal. Ou seja, não tinha nada a ver com a idade da gata. Se ela tivesse sido castrada com 8 meses de idade, com 1 ano de idade, ela ia ter o choque anafilático do mesmo jeito, porque é uma alergia, não é uma coisa que se possa prever, né? Infelizmente, né, não existe, ou pelo menos se existe, não fazem teste antes de fazer. Acredito que realmente não existe, porque senão acho que todo mundo faria, né? Antes de cirurgia, para saber se é alérgica à anestesia. Enfim, então, choque anafilático não tinha nada a ver com a idade da gata, né? Que desde o princípio eu falei pra veterinária que não tinha nada a ver com o que ela estava falando, porque queria botar a culpa em mim, porque claramente ela tinha preconceito contra criadores, como vários veterinários têm. Então, assim, qualquer coisa que acontece com o filhote, sempre a culpa é do criador. Ah, porque se o filhote não fosse de criador, não ia morrer. Ah, porque se o gato não fosse de criador, não ia morrer. Se o cachorro não fosse de criador, não ia morrer. Né? Não ia ter a mesma doença, né? Tem um câncer, é porque é de criador. Porque cachorro que não é de criador não tem câncer, né? Até parece. E aí eu fiz que, não, eu quero falar com a veterinária. Eu fiz questão, eu falei, eu não saio daqui enquanto vocês não chamarem a veterinária que falou comigo aquele dia. Eu quero falar com ela, eu não quero falar com outro veterinário, eu quero falar com ela. Gente, eu fiquei ali, ela demorou uma meia hora, mas ela apareceu. E eu fiz questão de pegar o resultado da necropsia e esfregar na cara dela. Não literalmente, não peguei o papel e esfreguei na cara, embora a vontade fosse.
Mas mostrei para ela, tá vendo? Ela morreu de choque anafilático. Então não é por causa da idade. Ela ficou nem sem saber o que fazer. Realmente, né? Quer dizer, na hora de me acusar, né? Fez um monte de acusação. Não, porque é muito nova. Porque tu não devia ter trazido com 6 meses, que é nova demais. Na hora que eu esfreguei na cara dela que ela morreu de choque anafilático, que foi por causa da anestesia inalatória, que todo mundo fala que porque não tem risco. Ela não tem risco, uma ova. Aí ela nem para pedir desculpa, realmente me enganei, né? Te acusei sem saber do que ela tinha morrido, realmente não foi culpa tua, né? Peço desculpa. Não, ela não pediu desculpa nenhuma, ela só ficou com cara de bunda ali, né? E não falou nada. Mas eu realmente fiquei muito brava com ela, dela ter me acusado, então eu fiz a questão de quem tá. Ô, Bela, a Bela subindo no portãozinho aqui. É por isso que tem portãozinho, porque senão eu não consigo gravar aqui. Então, fiz questão de esfregar na cara dela. Ela não teve, né, a hombridade de pedir desculpas por ter me acusado, né, antes ali. Como se eu fosse a responsável pela morte da gata, sendo que eu só levei a gata para castrar, né? Quem deu a anestesia não fui eu, né? Então, enfim, né? E eu acabei não pagando a cirurgia, né? Porque a cirurgia não foi feita, né? Quando eu cheguei ali, que eu pedi a necropsia, eu ainda perguntei, vocês vão me cobrar a cirurgia que não foi feita? Ela falou que não, que, né, como ela morreu antes, né, morreu logo que foi anestesiada, não chegaram a fazer a cirurgia, não ia ser cobrado. Eu falei, tá, então não fica tão caro para mim pagar a necropsia, porque eu não vou ter que pagar a cirurgia, né? Então, foi dessa forma que aconteceu. Felizmente, essa foi a última vez que aconteceu. Enfim, gente, foi realmente muito triste, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer, e o pior mesmo foi ter prometido para ela que eu ia voltar para buscar ela e levar para casa, e na verdade ela nunca voltou para casa, porque como eu pedi a necropsia, eles mandaram o corpo dela já dali direto para o laboratório, e depois ela foi cremada, né, e eles não dão as cinzas, né, não é que nem no crematório, que se tem a opção de ter as cinzas, então ela foi cremada, foi descartada, e ela nunca voltou para casa, nem mesmo depois de morta. Então eu acabei sem querer faltando com a minha palavra ali que eu dei a ela, mas realmente era uma coisa que eu não tinha controle, né? Não tinha como eu evitar um choque anafilático, não podia imaginar que fosse acontecer justamente com ela, quando tantos outros filhotes já tinham sido castrados e não aconteceu isso, né? Esse é o lado ruim de vender filhote castrado, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Não é comum de acontecer, mas pode acontecer. Mas por outro lado, se a gente vem sem castrar, as pessoas ficam comprando para fazer criação, porque achando que vão ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer um vídeo ainda falando como tanto o meu canil quanto o meu gatinho foram à falência, né? Tanto de coisa de errada, porque a gente querendo fazer, quanto mais a gente quer fazer o certo, menos dinheiro a gente ganha, mais prejuízo a gente tem, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Mas por hoje foi esse vídeo e tchau.